E vocês são do dízimo, né? Olá pessoal, e hoje então chegou o dia do segundo episódio da nossa série. Mas e aí? Vocês adivinharam quem seria o personagem de hoje? Quem vai ser a pessoa tão especial com tanta história para contar? Pois é, hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, que ela está aqui desde o começo da história da nossa paróquia. Vocês já ouviram falar do Paulo Cortez? Pois é, nós vamos falar com ele hoje. E a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu tenho certeza que ele tem muita história legal para contar. E lembrando a todos, vocês podem ir curtindo esse nosso vídeo, vocês podem se inscrever no nosso canal e o principal de tudo, compartilhe as nossas entrevistas. Se você tem alguém que você lembra que também viveu esses momentos, compartilhe com ele esse vídeo para que ele também compartilhe com outras pessoas, para que todos consigam ver a história da nossa comunidade, desses 35 anos de acontecimento que teve aqui. E hoje, conversando com o seu Paulo Cortez, que ele está aqui desde o início dessa comunidade. A gente estava falando com ele, né? E era desde quando aqui ainda era tudo barro. Então nós estamos aqui com o seu Paulo Cortez. Tudo bom, seu Paulo? Tudo bem, e você? Graças a Deus, estou ótimo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer imenso estar na sua presença. Eu já te vi na paróquia em algumas vezes, mas nunca tive a oportunidade de conversar pessoalmente com você. E agora, nesse momento, né, nessa comemoração que a gente está tendo dos 35 anos, e eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui e ouvir todas essas histórias que você conta pra gente de maneira presencial, né? Mas, seu Paulo, tem aqui algumas perguntas, mas você pode se soltar, pode conversar, pode fazer tudo que você puxar pela memória. Eu vou fazer aquilo que eu posso, mas às vezes alguma coisa a gente não lembra, porque o janeiro pesa um pouco, né? Tá certo, mas não tem problema não. Seu Paulo, eu queria pra gente começar a contar essa história, e eu acabei de comentar ali que o senhor chegou aqui e ainda não tinha nem asfalto na nossa comunidade, né? Conta pra gente como que foi o começo, como que o senhor veio parar aqui, como que o senhor chegou nessa comunidade. Conta pra gente. Bom, antes de eu mudar para cá, eu já vinha trabalhar um ano aqui. Eu trabalhava com entrega de pão e leite e os clientes mudaram muito para cá. Aí eu precisei vir para cá, já trabalhava aqui. Mas de mudança com a família eu vim em 81. E como que era a nossa comunidade nessa época? Era um barro medonho, uma coisa terrível. Aí quando estava de chuva, lá em cima Dos Acema? Da Acema. Ali eu precisava encorrentar a Kombi para descer aqui. Senão eu ficava enroscado com esses fundos aí. Eu vinha carregar o de pão e leite. Então foi bem no começo da comunidade, né? Foi bem no começo. Mas o senhor não morava para cá ainda, o senhor morava lá para cima? Não, morava no Jardim Alvorada ainda. Nessa época o senhor frequentava então a São Francisco de Assis. Isso, certo. Bom, eu tenho várias lembranças aqui dessa comunidade, viu? Mas um negócio de rodeio aqui, as festinhas que a gente fazia aí, foi uma coisa muito boa, foi já no meio do caminho mais para frente, mas uma coisa que rendeu para a comunidade, foi uma festona. Senhor Paulo, em algum momento, nessa história toda, dessa vivência do senhor, o senhor acabou se conectando com a nossa paróquia, né? Quando o senhor se conectou com a nossa paróquia, ainda era naquele momento inicial, né? Quando a paróquia não era ali na Avenida São Judas Tadeu, ela era ali embaixo, né? Conta pra gente como foi esse momento, essa sua conexão com a paróquia, que criou uma história que se perdura até hoje. No início aqui, a gente celebrava a missa aqui na avenida, botávamos as instalações e coisa, o padre vinha de outras paróquias, porque não tinha padre, era capela, né? E então celebrava a missa e acabava, tirava, ia embora, no meio da rua. Essa é uma coisa que a gente nunca esquece, né? E depois aí nós começamos a trabalhar, fazer aquele barracão que tem ali embaixo, hoje é da prefeitura, para
fazer o salão lá e a igreja, inclusive bastante anos celebrou missa ali. Sim, então quando o senhor chegou aqui ainda não tinha nem aquele barracão, ainda foi antes do barracão, né? Antes do barracão. O barracão nós já mutirão de sábado, domingo, feriado, até umas horas. E foi levantamos o barracão e ficou celebrando missa lá há muito tempo. Tem uma lembrança que foi minha filha, a caçula, casou ali com o João Igor Calef, casou nesse barracão. Nossa, seu Paulo, quanta história, né? E se você também tem uma história como essa, uma história marcante, se você lembra de algo desse tipo, manda pra gente também. Você pode entrar em contato através do WhatsApp desse número que vai aparecer aqui na tela, tá bom? E se você não assistiu o primeiro capítulo da nossa série, aqui em cima vai ter um card. Você pode clicar nele e assistir. Lembra de compartilhar ele com todo mundo, tá bom? Vamos continuando aqui, seu Paulo. Que hora que você começou a fazer parte da paróquia? Conta pra gente. Eu já vim de lá, já era engajado com a São Francisco de Assis. Quem era o padre lá na época? Na época era o padre Zezinho. Na época era o padre Zezinho. Então eu já vim engajado, mas aí chegou aqui, a gente começou a participar. Só que tudo tentando organizar daqui, dali, tá? Inclusive o dízimo. O padre Jair tomou a iniciativa, como a gente estava implantando o dízimo, mas não avançava muito, né, devagar. Mas aí ele tomou a iniciativa um dia e partiu a dividir as comunidades de SEB. Cada SEB tinha um coordenador para recolher dízimo e fazer os canhotinhos, coisa, nas residências. Sim. E tinha um para recolher e levar para a paróquia. Então, nesse emaranhado aí, eu fiquei participando da minha SEB e coordenador geral, padre Jair me pediu para ficar a coordenação geral. Olha só, e que coincidência, não tão coincidência assim, mas foi os primeiros passos do dízimo da nossa paróquia. E hoje está aqui com a gente, participando da entrevista, o Sidney e a Simone, que são os atuais responsáveis pelo dízimo, e a gente vai inserir eles agora nesse nosso bate-papo. Então agora eu vou sentar aqui perto do Sidney e da Simone, né? Onde nós temos aqui a primeira geração, ficamos apertadinho, hein? Vai ser bem quentinho aqui. Aonde nós temos a primeira geração da coordenação do dízimo, né? E não a última, mas a atual geração, que está agora aos cuidados do Sidney e da Simone. Sidney e a Simone, vocês conhecem, né? Assim como o Paulo Cortez, também são membros antigos da nossa paróquia, também tem muita história para contar. E agora eu vou jogar uma fogueira na mão de vocês, né? Porque não tem nada ensaiado. A gente se encontrou aqui nesse momento, né? Sabíamos que ia ter esse momento para poder conversar com o Sr. Paulo. Marcamos de estar todos juntos aqui e não tem um ensaio. Mas eu gostaria que vocês, conhecendo o que é a pastoral do dízimo de hoje, fizesse alguma pergunta para entender como era antigamente, ou sei lá, alguma curiosidade de vocês para esse período. Bom, em primeiro lugar, São Paulo, é uma honra estar aqui com o senhor, né? Compartilhando desse momento, né? Para a gente poder saber um pouquinho mais de como começou o dízimo na nossa paróquia, né? Nós vamos completar 3 anos que a gente está à frente da coordenação, né? Mas assim, tudo que acontece na pastoral do dízimo, nós temos hoje 50 missionários, então são esses missionários que são encarregados de estar indo nas casas dos dizimistas, isso, fazendo o papel de recolher a contribuição. E o senhor começou a falar sobre o dízimo, né? E a gente queria entender um pouquinho mais como que era feito esse trabalho, né, da pastoral do dízimo. Então, aqui no começo tudo é mais difícil, né? A gente fazia, eu fazia a contabilidade, que eu era coordenador geral, toda a SEB juntava e trazia para mim. Sim. Eu fazia a contabilidade aqui, mandava para a secretaria e lá eles passavam no computador e fechávamos a conta. Fazia na caneta. Eu tenho pouco estudo. Sim. Mas fazia as contas tudo certinho, né? De conta tem mais prática um pouco. E toquemos assim muitos anos. O som de ano eu não me lembro não. Mas foi bastante ano. Depois disso veio uma maré. O Dom Jaime
pediu que tivesse uma pessoa registrada para cuidar desse serviço, porque aí eu cuidava do serviço daqui. Eu tinha meu serviço no aeroporto, eu trabalhava com táxi, eu subia cedo para ir trabalhar, e alguma coisa que tinha para ir resolvendo eu ia, de tarde vinha almoçar a mesma coisa, de tarde fazia assim, trabalho voluntário. Sim. No meu carro. Aí o Dom Jaime fez esse pedido para o Padre Jair. Aí eu entrei, aí eu passei a ser funcionário da Mitra. Eu era registrado, né? Aí eu arrumei motorista para tocar os táxis lá no aeroporto, táxi, e eu fiquei trabalhando, aí era funcionário, trabalhei 8 anos. Olha. E aí então eu saí, mas continuei trabalhando, atuava como ministro na igreja. Uhum. Mas o dízimo, então, o senhor foi no período que estava o Padre Jair? Não, desde o começo do Padre Jair, eu trabalhei 19 anos com ele. Junto com o Padre Jair? E aí, então, a partir desse momento, eu me desliguei de como funcionário, mas eu continuei trabalhando. Uhum. Continuei trabalhando na paróquia. Agora, de uns tempos para cá, que eu me afastei da igreja, pai. Vou pouco na missa, vou de vez em quando por causa de problemas de saúde, vista e musculatura das pernas, enfim. Seu Paulo, a gente, como já teve o agradecimento, eu fico muito grato também em dar sequência nesse trabalho que iniciou há tanto tempo aqui na nossa paróquia. Desse período de início que o senhor foi pioneiro e começou na pastoral do dízimo. Hoje nós temos, entre esses missionários, são mais de 50, tem muitos que já são bem de idade, que já têm aí uma temporada de mais de 20 anos que atuam, possivelmente que é dessa época. Ah, né? Com certeza. A dona Dirce, a dona Neuzinha. Esse pessoal a gente conhece. Silvério, né? Silvério. Mas... se tratando desse período, então hoje com os missionários que temos, que atuam, hoje temos vários deles que já trabalham nessa missão há mais de 20 anos, possivelmente que é desse período que o senhor atuava. São desse tempo, sim. Agora, algumas vezes você me fala o nome dele, eu fico meio perdido para lembrar quem é, mas eu vendo a pessoa, eu sei que ele tá aí, tá na luta, né? Porque tem pessoas já com muito ano aí no trabalho e vai desgastando, né? A idade vai chegando, vão envelhecendo. Mas entrou uma equipe boa, parece aí, nova, e eu acho que a paróquia está bem estruturada. O começo tudo é mais difícil, né? O começo é mais difícil, organizar tudo e funcionar bem. Agora, com o decorrer do tempo, a coisa foi mudando, foi melhorando, e eu acho que tem uma equipe boa nesse trabalho do dízimo. Olha só, quantas mudanças estão sendo relatadas, né? Foi muito dificultoso no começo, muita dificuldade desde o trajeto e tudo mais, né? O conhecimento, a aplicação, mas uma coisa não faltou em nenhuma dessas gerações: a força de vontade para vir fazer esse trabalho. Mas e você? Você também lembra de alguma coisa? Você enxerga as mudanças que a paróquia teve, do que ela era no começo para o que ela é hoje? Você consegue perceber a diferença que o dízimo pode fazer na construção de uma comunidade, de uma paróquia, os trabalhos que são executados? Porque não é só subir obra, não é só subir parede, né, seu Paulo? Não. Tem muito mais do que subir parede com o dinheiro que é arrecadado com esse dízimo, né? Você falou de SEBs, você falou de pastorais, existem as comunidades mais pobres, as pessoas que precisam de ajuda. Tem muita coisa que esse dízimo vai ajudar, não é verdade? O dízimo tem ajudado muitas comunidades, os vicentinos. As despesas que surgem na paróquia têm aumentado e o dízimo tem sustentado. E tem crescido, está mexendo, está reformando, está melhorando, quer dizer, está tendo condição de segurar. Ô, São Paulo, agora eu tenho uma outra pergunta para o senhor, né? Não são todas as pessoas que teve a oportunidade, né, da nossa comunidade, de conhecer como que era aqui, igual o senhor falou agora, desde quando a missa era na rua, Sim. Antes ainda, quando a missa era no outro barracão. E o senhor hoje tem a oportunidade de conhecer todas essas mudanças que a paróquia teve durante toda a história, e agora, né, que tá vindo uma super mudança aí, a paróquia tá ficando linda. Como que é para o senhor ver o que era lá no começo
quando a missa era rezada na rua e no final tinha que desmontar até as lâmpadas presas de um lado para o outro, como você disse, e ver essa comunidade de hoje grande, forte, firme, atuante, feliz, participativa. Você vê a luta que a gente começou lá atrás. A analisar hoje como é que está, você só tem que se sentir satisfeito com a luta que você trabalhou, que você fez e que uniu o povo para poder fazer, né? E nesse período todo de história, você acabou de dizer, né, que você fez parte da história, você ajudou a construir, você foi funcionário da paróquia. Então, você consegue se sentir dono da paróquia? A paróquia é da comunidade. Então ela é um pouquinho sua? É um pouquinho minha, mas... Minha também. A paróquia é nossa. A paróquia é nossa. É nossa. É uma coisa que todo mundo que participou, mais ou menos, cada um com as suas forças, com o seu poder, participou, ajudou, foi financeiro, com trabalho braçal, seja lá como ele foi, ajudaram. Então, eles fazem parte da história. Sim. Também. E tem aqueles que não faziam nada também, mas... E são dono também, igual nós. São donos, né? Também, né? E não dá pra gente ficar bravo com eles, não. né? Não. Então, no passado, as coisas eram mais difíceis. Você fazer uma coisinha qualquer, dava para fazer, né? Precisava planejar, ver direitinho. Mas sempre foi se administrando. Tinha que fazer grandes festas, né? Hoje a nossa paróquia voltou a fazer eventos, né? Para melhorar a arrecadação. Mas lá no começo também era feito muitos eventos, né? Sim, muitos. Como o Padre Jair citou, eles faziam bailão, faziam rodeios. Você chegou a participar dessas festas, de um rodeio? Sim. De alguma dessas festas? Ou seja, de um rodeio? Ou seja, sei lá, uma estourada de boiada, alguma coisa? O que você lembra para contar de uma história dessa? Bom, a momento assim, eu lembro do último rodeio que foi feito aqui. Foi um sucesso de arrecadação. E aí você comentou que você trabalhou durante todo o período que o Padre Jair foi pároco na nossa paróquia, né? E como que foi esse convívio, né? Porque vocês foram não só uma relação de padre, né, e um fiel, mas uma relação de amizade também que vocês tiveram durante esse período todo, né? Inclusive, eu trabalhei 19 anos com ele nunca me chamou atenção de nada. Nesses 19 anos, ele nunca me chamou atenção de nada, me respeitou. Eu considero muito o Padre Jair, gosto dele. E quantas histórias aconteceram aqui? Eu tenho certeza que você também tem alguma história para contar. Vai colocando aqui nas mensagens aqui embaixo, vai colocando algum relato, e se você tem alguma história muito legal para nos contar, entre em contato com a gente, tá bom? Conta a sua história através daquele WhatsApp que eu mostrei lá no começo. Conta a sua história pra gente, que pode ser que a sua história seja uma das selecionadas para participar dessa série, que vai estar acontecendo durante todo o ano, tá bom? Até o final do ano, como é o ano de aniversário da nossa paróquia, nós vamos estar divulgando várias histórias, e pode ser que a sua também seja selecionada. Sr. Paulo, agora eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para essa nova geração. O senhor que veio, que lutou tanto por uma paróquia, para a paróquia chegar onde é hoje, e hoje nós temos aqui uma paróquia pronta, com algumas reforminhas que a gente tem que fazer daqui e dali, mas é uma paróquia pronta, né? E a comunidade, muitas vezes, a gente sabe que desde a época do Senhor, desde a nossa época, ou seja, desde a época de Cristo, a gente sabe que a obra é muito grande para ser feita. E a gente sabe também que tem poucos operários, né? É muito difícil a gente trazer. Deixe uma mensagem para essa turma nova que explica para eles como é difícil uma paróquia eu quero dizer sem os operários. Essa equipe nova que está aí agora, que eles não desanimem, faça seu esforço, dê o possível dele, que não ele vale a pena, é recompensador. Então, às vezes a pessoa fala, mas tem aqueles que não se recusam de nada, vai, trabalha, e luta, e ajuda, e faz a força. E quando você vê um negócio concluído ali, você fala, valeu a pena. Então, nós trabalhamos aqui nessas festas, aqui nesse salão, trabalhamos até de madrugada, acabando festa e tudo. Mas foi recompensador. A gente vê tudo que cresceu aqui na comunidade, né? Procure achar um jeitinho, um tempinho para dar uma mãozinha e ajudar. Quem puder, ajude, que não se arrepende. Seu Paulo, aproveitando a oportunidade, nós queremos agradecer ao senhor, à sua família, porque envolve toda a família também, né? E esse trabalho tão bonito que o senhor desenvolveu na nossa paróquia, né?
Então, hoje, esse momento é muito especial para nós também, né? Agradecer mesmo de coração, né? Por ter começado lá e hoje a gente vê uma paróquia tão bonita, né? Com tantos missionários e que a gente sabe que cada missionário tem um pouquinho do amor do Senhor também. Então, nós só queremos agradecer o Senhor hoje. O nosso sentimento é de gratidão. Deus abençoa, Deus valoriza o que a gente dá em amor para Ele. Então, eu só me sinto feliz por ver tudo isso. Senhor Paulo, muito obrigado, tá? Pela sua disposição, pelo trabalho, pela sua dedicação, pelos primeiros passos que você deu na história da nossa comunidade. É graças a um trabalho muito bem feito, com muita dedicação que o senhor fez, que hoje eles conseguem dar esses novos passos. Eles não estão pegando uma escada lá no começo, eles já estão pegando o degrau lá em cima e levando para cima. E isso não tem nada a ver com estudo, isso não tem nada a ver com conhecimento, isso tem a ver com dedicação, com vontade de fazer. Porque foi graças à sua caneta, à sua força de vontade, aos pregos que você martelou naquelas tábuas do rodeio, aos bailão que o senhor participou ali também, né? Graças a tudo isso, a igreja é hoje o que ela é, a comunidade é hoje o que ela é. Muito obrigado pela dedicação nesse período todo. Eu também quero agradecer muito, primeiramente a Deus que me deu disposição, saúde, eu sempre... Então, eu fico feliz de ver essas coisas se realizando hoje. Para mim, isso aqui é uma felicidade. Então, eu acho que vale a pena. Aqueles que não se envolveram com nada, pense um pouco e comece a participar, que não se arrepende. Não se arrepende. Como o senhor disse, né, agora há pouco, a recompensa é muito maior do que aquilo que a gente oferece, né? Certamente. Tá certo. E agora? Agora a gente segue para o próximo passo, né? Daqui uns dias a gente coloca o novo capítulo da nossa série. E vem mais gente aí conhecida da comunidade. Você se arrisca a escrever aqui embaixo quem vai ser o próximo? Indica alguém pra gente, tá bom? E a gente vai querer ver vocês. Não se esqueçam de curtir, de seguir o nosso canal, de compartilhar os links dos nossos vídeos, tá bom? Porque essa história precisa e merece ser contada, porque são 35 anos de história da nossa paróquia, num ano tão especial que Jesus faz 2025 anos, então é muito importante que a gente faça que esse trabalho alcance todos os cantos da nossa comunidade. Muito obrigado, obrigado Sidney, obrigado Simone. Eu agradeço muito também. Obrigado vocês. à família que está tudo aqui, né, e ajudou e dispôs. A gente sabe que o seu Paulo está aqui, ó, de pé, forte, firme, mas recém-saído de 2 cirurgias e mais uma vez ele se dispôs pela comunidade. 2 cirurgias do coração em 15 dias, né? 20 dias. Não foi mole, não. Não foi. E eu, graças a Deus, estou bem. Eu estou bambo das pernas, mas estou bem, estou sentindo bem. Acredito que o senhor está muito bem, dá para a gente perceber, né? Fora a lucidez, né, senhor Paulo? O senhor está lembrando de tudo, lembrando dessas histórias e trazendo aqui para a gente esse monte de história maravilhosa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe vocês e aqueles que estão aí no trabalho e aqueles que hão de vir. Amém. Abençoe a cada um deles, que vale a pena. É isso aí. Vale a pena. E não se esqueçam de assistir o primeiro episódio, tá bom? Vai estar aqui na descrição o link para o primeiro episódio. Até mais, gente. Tchau, 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 tchau.